Eu estava regando minhas violetas na varanda quando o telefone tocou. Era uma terça-feira de manhã, dessas que começam calmas demais para serem verdade. Olhei para o número na tela e meu coração deu um pequeno salto. Ana. Fazia quase 2 anos que não falávamos. Desde que ela se mudou para Brasília com Miguel, nosso contato havia se limitado a mensagens de aniversário. Olga, você precisa me ajudar. A voz dela estava tremendo do outro lado da linha. Marcelo apareceu. Larguei o regador no chão. A água se espalhou pelos azulejos, mas eu nem conseguia me mover. Marcelo, meu irmão, o homem que havia sumido da vida do próprio filho 17 anos atrás, como se nunca tivesse existido. Como assim apareceu? Perguntei, sentando na cadeira de balanço que minha mãe me deixou. Minha voz saiu mais rouca do que eu esperava. Ele veio aqui em casa ontem à noite. Estava com um advogado, Olga, um homem de terno caro, com uma pasta cheia de papéis. Eles disseram que sabem sobre o dinheiro do Miguel. Mas, antes de continuarmos com essa história, eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Me encantaria saber aonde está chegando as nossas histórias. O mundo pareceu parar. Miguel, meu sobrinho que eu mal conhecia, havia vendido uma empresa que criou por 14 milhões de reais apenas 3 meses atrás. A notícia havia saído nos jornais locais e até em alguns sites nacionais. Jovem de 17 anos com necessidades especiais se torna milionário, diziam as manchetes. Eu havia guardado todas as reportagens numa pasta, orgulhosa de um menino que nem sabia da minha existência. O que eles queriam? Perguntei, já sabendo a resposta, mas precisando ouvir. Ana soluçou do outro lado. Marcelo disse que quer os direitos dele como pai. Disse que tem direito a uma parte do dinheiro porque Miguel é menor de idade. O advogado falou em tutela, em patrimônio familiar, em um monte de coisas que eu não entendo. Fechei os olhos e tentei controlar a raiva que começava a ferver no meu peito. Marcelo sempre foi assim. Quando éramos crianças, ele desaparecia na hora de fazer as tarefas domésticas, mas sempre aparecia quando nossa mãe servia a sobremesa. Quando nossa avó morreu e deixou algumas joias, ele foi o primeiro a perguntar quanto valiam. E agora, depois de 17 anos sumido, ele ressurgia porque havia dinheiro envolvido. Ana, respira fundo. Me conta tudo desde o começo. Ela engoliu em seco antes de continuar. Eles chegaram por volta das 8 da noite. Miguel estava no quarto, estudando para a prova de matemática. Quando abri a porta e vi Marcelo, eu quase desmaiei. Ele está diferente, mais velho, com cabelo grisalho, mas eu reconheci na hora. Ele sorriu para mim como se fosse a coisa mais natural do mundo e disse: "Oi, Ana, posso entrar?" Eu podia imaginar a cena. Ana sempre foi uma mulher delicada, dessas que evita conflito a qualquer custo. Deve ter sido um choque terrível ver o homem que a abandonou grávida aparecer na porta como se nada tivesse acontecido. Eu deixei eles entrarem porque não sabia o que fazer. O advogado começou a falar sobre direitos paternais, sobre como Marcelo nunca renunciou oficialmente à guarda do Miguel. Disse que meu filho, por ser menor de idade e ter uma deficiência, precisa de supervisão familiar mais ampla para administrar uma quantia tão grande de dinheiro. E o Miguel? Ele viu o pai? Graças a Deus, não. Eu pedi para ele ficar no quarto e ele obedeceu. Mas, Olga, eu estou apavorada. Eles disseram que vão voltar amanhã com mais papéis. Marcelo falou que quer conhecer o filho, que quer fazer parte da vida dele. Mentiu dizendo que sempre pensou no Miguel, mas que respeitou minha decisão de criar ele sozinha. A hipocrisia me deu náusea. Eu estava lá no hospital naquela madrugada de dezembro, 17 anos atrás. Vi com meus próprios olhos a reação de Marcelo quando o médico explicou que Miguel havia nascido com síndrome de Down. Vi como ele ficou branco, como balançou a cabeça e saiu da maternidade sem olhar para trás. Ana ainda estava se recuperando da cesárea quando ele sumiu. Ana, escuta bem o que eu vou te falar. Marcelo não tem direito nenhum sobre Miguel ou sobre esse dinheiro. Ele abandonou vocês. Tem testemunhas disso. Mas e se ele conseguir provar que é pai? E se ele conseguir a guarda? Olga, eu não tenho dinheiro para pagar um advogado bom. Trabalho no mercado do seu Joaquim há 15 anos. Você sabe que meu salário é pequeno. Como vou brigar contra um homem que apareceu com um advogado de terno caro? A dor na voz dela me partiu o coração. Ana havia criado Miguel sozinha, trabalhando dobrado, economizando cada centavo para dar terapias e educação especial para o menino.
Ela merecia estar celebrando o sucesso do filho, não se preocupando com a ganância de um homem que só aparecia quando havia algo a ganhar. Você não vai brigar sozinha, eu vou te ajudar. Como? Você também não tem muito dinheiro, Olga. E Marcelo é seu irmão. Marcelo deixou de ser meu irmão no dia que abandonou seu filho recém-nascido num hospital. Eu tenho algumas economias guardadas. E eu tenho algo mais importante que dinheiro. O quê? A verdade. Eu estava lá, Ana. Eu vi tudo. E eu vou fazer questão de que Miguel saiba exatamente que tipo de homem é o pai dele. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Podia ouvir Ana respirando do outro lado da linha, tentando se acalmar. Olga, tem mais uma coisa. Eles disseram que sabem onde Miguel estuda, onde trabalha em meio período, até o nome dos amigos dele. Marcelo falou detalhes sobre a vida do menino como se estivesse acompanhando tudo de longe. Isso me gelou. Marcelo havia estado observando Miguel? Por quanto tempo? E por que só apareceu agora? Ele está sendo investigado por alguém, murmurei, mais para mim mesma do que para Ana. Como assim? Ninguém descobre tantos detalhes sobre uma pessoa do nada. Marcelo contratou alguém para investigar a vida do Miguel, provavelmente desde que a notícia sobre o dinheiro saiu nos jornais. Ana gemeu baixinho. Jesus, Olga! Que tipo de pai contrata detetive para investigar o próprio filho? O tipo de pai que só se lembra que tem filho quando esse filho fica rico. Levantei da cadeira e comecei a andar pela sala. Minha cabeça estava trabalhando rapidamente. Precisava entender a estratégia de Marcelo. Precisava descobrir quais eram os direitos legais dele. Precisava proteger Miguel e Ana de alguma forma. Ana, você guardou algum documento da época do nascimento? Certidão? Papéis do hospital? Alguma coisa que prove que Marcelo sumiu? Tenho a certidão de nascimento onde só meu nome aparece como responsável. Na época, o assistente social do hospital me ajudou a registrar Miguel assim porque Marcelo havia desaparecido. Isso é bom, é muito bom. E você tem o contato desse assistente social ainda? Não sei se ele ainda trabalha lá, mas posso tentar descobrir. Faz isso. Preciso falar com pessoas que estavam lá naquela época. Enfermeiras, médicos, qualquer um que possa testemunhar que Marcelo abandonou vocês deliberadamente. Podia ouvir Ana chorando baixinho. Olga, e se ele conseguir mesmo? E se ele levar meu filho embora de mim? Miguel é tudo que eu tenho. Isso não vai acontecer. Miguel tem 17 anos, não é uma criança pequena. Ele pode escolher com quem quer ficar. E além disso, ele é inteligente. Quando souber a verdade sobre o pai, vai entender tudo. Você acha que devo contar para ele que Marcelo apareceu? Pensei na pergunta. Miguel era um jovem maduro para a idade, responsável, trabalhador. Havia criado uma empresa de aplicativos que ajudavam pessoas com deficiência a encontrar trabalho. Era um menino que transformou a própria dificuldade em solução para outros. Ele merecia saber a verdade. Conta sim, mas conta do seu jeito, com calma. Deixa claro que você está lidando com a situação e que ele não precisa se preocupar. E Ana, quê? Não deixa eles entrarem na sua casa de novo. Se eles voltarem amanhã, você atende na porta, mas não deixa entrar. Diz que qualquer conversa tem que ser com advogados presentes dos dois lados. Está bem. Olga, muito obrigada. Eu não sabia mais o que fazer. Vamos resolver isso juntas. Amanhã eu viajo para Brasília. O quê? Olga, você não precisa... Preciso sim. Marcelo quer brincar de pai de família depois de 17 anos? Então ele vai ter que explicar para mim por que desapareceu quando Miguel mais precisava dele. Depois que desliguei o telefone, fiquei parada na varanda, olhando para as violetas que ainda pingavam água no chão. Minha mente estava fervilhando com memórias daquela noite no hospital, com a raiva que senti quando vi Marcelo virar as costas para o próprio filho. Eu havia prometido para mim mesma naquele dia que se um dia Miguel precisasse de proteção, eu estaria lá. Esse dia havia chegado. Peguei o telefone de novo e liguei para a rodoviária. O primeiro ônibus para Brasília saía às 6 da manhã. Comprei a passagem pelo telefone e comecei a fazer as malas. Tinha uma sensação estranha no estômago, como se alguma coisa muito pior estava prestes a ser revelada. Durante toda a viagem para Brasília, não consegui tirar da cabeça aquela noite de dezembro de 2006. Estava no ônibus, olhando a paisagem passar pela janela, mas minha mente estava naquele corredor do Hospital São Lucas, cheirando a desinfetante e ouvindo os gritos de dor de Ana vindo da sala de parto.
Marcelo andava de um lado para o outro, as mãos no bolso, olhando para o relógio a cada 2 minutos. Eu havia chegado assim que ele me ligou, às 3 da madrugada, dizendo que Ana estava em trabalho de parto. Peguei o primeiro táxi e corri para o hospital. Está demorando demais, ele reclamava. Já faz 5 horas que ela entrou lá. Primeiro filho sempre demora mais, eu respondi, tentando acalmá-lo. Lembra quando nossa irmã Carla teve a Júlia? Foram 8 horas de trabalho de parto. Mas Marcelo não estava preocupado com Ana. Eu percebia pelo jeito dele, pela impaciência. Ele estava ali porque era o que se esperava dele, não porque realmente queria estar. Aos 28 anos, meu irmão ainda agiu como um adolescente irresponsável. Namorava Ana há apenas 1 ano quando ela engravidou. Foram quase 6 da manhã quando a enfermeira apareceu no corredor. Era uma mulher baixinha, de óculos, que andava rapidinho com os sapatos fazendo barulho no chão. Família do bebê Werneck? Ela chamou. Somos nós? Respondi, levantando da cadeira de plástico. Marcelo veio atrás de mim, limpando o suor das mãos na calça jeans. O bebê nasceu. É um menino, mas precisamos conversar com vocês. O tom dela me deixou preocupada na hora. Está tudo bem? A Ana está bem? A mãe está ótima. Mas o bebê... Bem, o médico vai explicar melhor. Venham comigo. Seguimos ela por um corredor longo até uma salinha pequena com apenas 4 cadeiras e uma mesa. Doutor Henrique, o obstetra, entrou alguns minutos depois. Era um homem grande, de barba grisalha, daqueles que passam confiança só de olhar. Primeiro, quero tranquilizar vocês. O bebê está saudável, respirando bem, chorando forte. Mas durante o parto, identificamos algumas características físicas que sugerem síndrome de Down. O silêncio tomou conta da sala. Marcelo ficou branco, completamente branco. Como assim síndrome de Down? Ele perguntou, a voz tremendo. É uma condição genética. O bebê vai precisar de cuidados especiais, acompanhamento médico regular, terapias. Mas muitas crianças com síndrome de Down levam vidas produtivas e felizes. Vamos fazer alguns exames para confirmar o diagnóstico, mas pelas características físicas é bem provável. Olhei para Marcelo. Ele estava com a cabeça entre as mãos, balançando de um lado para o outro. Doutor, posso ver meu sobrinho? Perguntei. Claro, a enfermeira vai levá-los até o berçário. A mãe ainda está na sala de recuperação, mas em algumas horas poderá receber visitas. Quando chegamos no berçário, o bebê estava dormindo num bercinho pequeno, todo embrulhado numa manta azul. Era miudinho, com pouco cabelo, mas tinha as bochechas rosadas de saúde. Miguel Werneck Almeida, dizia a plaquinha na cabeceira. Olha só, Marcelo, seu filho, que menininho lindo. Mas quando me virei para o lado, Marcelo não estava mais lá. Tinha sumido. Procurei ele pelo hospital inteiro. Perguntei na recepção, no estacionamento, na lanchonete. Nada. Voltei para o berçário e fiquei ali, olhando para Miguel, sentindo uma mistura de raiva e tristeza que eu nunca havia sentido antes. 2 horas depois, Ana acordou. Quando a enfermeira a trouxe numa cadeira de rodas para conhecer o filho, ela chorou. Não de tristeza, mas de alegria. Pegou Miguel no colo como se ele fosse a coisa mais preciosa do mundo. Onde está o Marcelo? Ela perguntou, olhando ao redor. Eu não soube o que responder. Como você conta para uma mulher que acabou de dar à luz que o pai do bebê fugiu quando soube que a criança tinha uma deficiência? Ele foi em casa buscar algumas coisas para você. Menti. Ana sorriu, balançando Miguel nos braços. Ele deve estar nervoso. Primeiro filho, né? Homem fica assim mesmo. Durante os 3 dias que Ana ficou no hospital, Marcelo não deu sinal de vida. Não atendeu o telefone, não respondeu mensagens. Quando Ana perguntava por ele, eu inventava desculpas. Estava resolvendo papelada, comprando coisas para o bebê, organizando a casa. No 4º dia, quando Ana recebeu alta, ela finalmente percebeu que alguma coisa estava errada. Olga, cadê o Marcelo? Por que ele não veio me buscar? Estávamos no quarto do hospital, ela terminando de arrumar as coisas numa bolsa pequena que eu havia trazido. Miguel dormia no carrinho do lado da cama. Ana, senta aqui um pouco. Ela me olhou com aqueles olhos castanhos cheios de cansaço e medo. Aconteceu alguma coisa com ele? Não aconteceu nada. Marcelo está bem, mas ele sumiu. Como assim sumiu? Desde o dia que Miguel nasceu, desde que o médico falou sobre a síndrome de Down, ele não apareceu mais.
Não atende telefone, não responde mensagem. Eu fui até a casa dele ontem. Os vizinhos disseram que ele saiu com 2 malas. Ana ficou em silêncio por um tempo longo, olhando para Miguel dormindo. Quando ela falou, a voz saiu baixinha, quase um sussurro. Ele me abandonou por causa do bebê. Ana, não, está tudo bem. Eu já sabia que isso podia acontecer. Marcelo nunca foi de assumir responsabilidade. Quando eu contei que estava grávida, ele demorou 2 semanas para aceitar a ideia de ser pai. Eu só não imaginei que ele fugiria na hora que mais precisássemos dele. Ela não chorou. Isso me impressionou. Ana sempre foi uma mulher forte, mas naquele momento, ela mostrou uma coragem que eu não sabia que ela tinha. Eu vou cuidar do Miguel sozinha. Nós vamos ficar bem. E ficaram. Durante os 17 anos seguintes, Ana trabalhou dobrado para dar tudo o que Miguel precisava. Terapias, médicos, escola especial, cursos. Ela nunca se casou de novo. Dedicou a vida toda para aquele menino. Eu tentei ajudar sempre que pude, mas Ana tinha orgulho. Aceitava apenas presentes de aniversário e Natal para Miguel. Quando eu oferecia dinheiro para as terapias ou para a escola, ela agradecia, mas recusava. Eu dou conta, Olga. Miguel é minha responsabilidade. E deu conta mesmo. Miguel cresceu sendo um dos melhores alunos da escola. Aprendeu a programar computadores sozinho, criou aquela empresa de aplicativos que ajudava pessoas como ele a encontrar trabalho. Tornou-se um jovem educado, respeitoso, trabalhador. Tudo isso sem o pai. E agora Marcelo aparecia querendo direitos? Querendo uma parte do dinheiro que Miguel ganhou com o próprio esforço? A hipocrisia me revoltava. Quando o ônibus chegou em Brasília, eu estava com um plano. Primeiro, ia conversar com Ana e Miguel. Segundo, ia procurar o assistente social e as enfermeiras que trabalhavam no hospital naquela época. Terceiro, ia descobrir onde Marcelo estava morando e que tipo de vida ele havia levado nesses 17 anos. Ana me recebeu na porta do apartamento pequeno, mas aconchegante onde morava com Miguel. Ela estava mais magra, com mais rugas ao redor dos olhos, mas o sorriso ainda era o mesmo. Olga, que bom você ter vindo. Miguel está ansioso para te conhecer direito. Como ele está lidando com a situação? Melhor do que eu imaginei. Contei tudo ontem à noite. Sobre Marcelo ter aparecido, sobre ele querer reconhecimento como pai. Miguel ficou em silêncio por uns minutos, depois disse: Mãe, onde esse homem estava quando eu precisei de cirurgia no coração aos 6 anos? Onde ele estava quando eu apanhei na escola por ser diferente? Onde ele estava quando eu criei meu primeiro aplicativo? É um menino muito esperto, Olga. Miguel apareceu na sala nesse momento. Era um jovem alto para a idade, com os cabelos castanhos sempre bem penteados e um sorriso que iluminava o rosto. Quando me viu, veio me cumprimentar com um abraço apertado. Tia Olga, minha mãe falou muito de você. Obrigado por ter vindo nos ajudar. Não precisa agradecer, Miguel. Família cuida de família. Ele riu. É engraçado, né? Eu tenho 17 anos e só agora estou conhecendo minha família de verdade. Minha mãe sempre falou de você com carinho. Sentamos na mesa da cozinha e Ana serviu café com biscoitos caseiros. Foi quando Miguel disse algo que me fez entender a gravidade da situação. Tia Olga, tem uma coisa que eu não contei para minha mãe ainda. Ontem, depois que vocês falaram no telefone, eu resolvi pesquisar sobre esse tal de Marcelo na internet. Ana e eu nos entreolhamos. E o que você descobriu? Perguntei. Ele não apareceu do nada. Tem 3 meses que ele está me seguindo. Eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo. Dessa forma, você me motiva a continuar contando mais relatos para você. Minha xícara de café tremeu na mão quando Miguel falou aquelas palavras. Ana ficou pálida, se segurando na cadeira da cozinha. Como assim ele está te seguindo? Perguntei, tentando manter a voz calma. Miguel pegou o celular e começou a mexer na tela. Depois que vocês falaram ontem, fiquei curioso sobre esse tal de pai que apareceu do nada. Resolvi olhar as câmeras de segurança do prédio dos últimos 3 meses. As câmeras do prédio? Ana perguntou surpresa. Lembra que eu ajudei o síndico a instalar o sistema novo em outubro? Ele me deu acesso ao sistema para fazer manutenção. Olha só o que eu encontrei. Miguel virou a tela do celular para nós. Era uma imagem em preto e branco de um homem parado do outro lado da rua, claramente observando o prédio. Mesmo com a qualidade ruim da câmera, eu reconheci Marcelo na hora. O cabelo grisalho, a postura, o jeito de colocar as mãos no bolso. Essa é de 15 de outubro.
2 dias depois que saiu a primeira reportagem sobre minha empresa no jornal local. Miguel passou o dedo na tela, mostrando outras imagens. Aqui, 22 de outubro. Aqui, 2 de novembro. Sempre no mesmo horário, sempre do mesmo lugar. Ele descobria que horas eu saía para o trabalho e ficava me observando. Ana cobriu a boca com as mãos. Meu Deus, Miguel, por que você não me contou isso antes? Porque eu só descobri ontem. E olha, tem mais. Miguel mostrou outra foto. Esta é de dezembro. Ele não estava sozinho. Na imagem, Marcelo aparecia conversando com outro homem, mais baixo, de óculos. Os dois tinham papéis na mão e pareciam estar apontando para o prédio. Esse cara de óculos é o advogado que veio aqui ontem, Ana sussurrou. Senti um frio na barriga. Marcelo não havia aparecido por impulso. Ele estava planejando essa aproximação há meses, estudando a rotina de Miguel, coletando informações. Isso tornava tudo muito mais sério e calculado do que eu havia imaginado. Miguel, você tem como fazer cópias dessas imagens? Já fiz. Salvei tudo num pendrive. Ele me entregou um pequeno dispositivo USB. Achei que podiam ser úteis. Muito esperto, eu disse, guardando o pendrive na bolsa. Isso prova que Marcelo estava planejando essa abordagem há tempo. Naquele momento, a campainha tocou. Os três ficamos paralisados. Era quase meio-dia de quarta-feira. Deve ser a entrega do supermercado, Ana disse, mas a voz dela estava insegura. Miguel se levantou e foi até o interfone. Quando voltou, estava pálido. É ele, Marcelo, está lá embaixo pedindo para subir. Ana se levantou rapidamente. Não deixa ele subir. Eu falei que não queria ele aqui. Calma, eu disse. Miguel, fala com ele pelo interfone. Diz que só conversamos se for na portaria, com outras pessoas por perto. Miguel apertou o botão do interfone. Olha, você pode falar comigo aqui por baixo se quiser, mas não vai subir. A voz de Marcelo saiu metálica pelo aparelho. Miguel, sou seu pai. Preciso conversar com você e com sua mãe sobre uma coisa muito importante. Minha mãe já conversou com você ontem. Se tem mais alguma coisa para falar, pode falar com o advogado. Houve uma pausa. Depois Marcelo falou de novo e eu pude perceber a irritação na voz dele. Miguel, não seja desrespeitoso com seu pai. Estou aqui para o seu bem, para o bem da nossa família. Ana fez sinal para Miguel desligar, mas eu balancei a cabeça. Queria ouvir o que mais Marcelo tinha para falar. Que família? Miguel respondeu. Onde você estava quando eu nasci? Onde estava quando eu fiz cirurgia no coração? Onde estava quando eu apanhei na escola? Mais uma pausa. Quando Marcelo voltou a falar, o tom estava diferente, mais suave, como se estivesse tentando representar um papel. Miguel, eu sei que sua mãe contou algumas coisas sobre mim, mas ela não sabe toda a verdade. Quando você nasceu, eu fiquei muito doente. Depressão, filho. Não conseguia nem sair da cama. Os médicos disseram que era melhor eu me afastar até me recuperar. Ana balançou a cabeça com raiva. Que mentira descarada, murmurou. O problema é que a doença demorou muito para passar. Anos. Quando finalmente consegui melhorar, vocês já tinham sumido. Sua mãe havia mudado de endereço, de telefone. Eu procurei vocês durante muito tempo. Miguel olhou para mim e para Ana. Eu podia ver que, mesmo sabendo da verdade, as palavras de Marcelo estavam mexendo com ele. Era natural. Todo filho quer acreditar que o pai teve boas razões para não estar presente. Se você nos procurou tanto, por que só apareceu agora? Miguel perguntou. Porque eu finalmente consegui descobrir onde vocês moravam. E porque eu soube que você se tornou um jovem de sucesso. Estou muito orgulhoso de você, filho. A palavra orgulhoso me deu náusea. Como alguém pode sentir orgulho de uma criança que nunca ajudou a criar? Se você quer conversar comigo, Miguel disse, pode marcar um encontro num lugar público. Mas agora não dá. Tenho que trabalhar. Miguel, espera. Tem uma pessoa aqui comigo que gostaria de te conhecer. Olga, sua tia. Ela pode subir? Meu sangue gelou. Marcelo sabia que eu estava ali. Como? Ana e Miguel me olharam assustados. Fiz sinal para eles ficarem calmos e peguei o interfone. Oi, Marcelo. Sou eu, Olga. Olga, que bom que você veio. Preciso conversar com você urgentemente. É sobre nossa família. Desce que eu vou falar contigo na portaria. Não seria melhor conversarmos lá em cima? É uma conversa particular. Não, aqui embaixo está bom. Houve uma pausa. Depois ele disse, está bem, te espero aqui. Peguei minha bolsa e me virei para Ana e Miguel. Fiquem aqui.
Não deixem ninguém subir. Se demorar mais de 30 minutos ou se vocês perceberem qualquer movimento estranho, chamem a polícia. Olga, tenha cuidado, Ana disse. Ele estava com o advogado ontem. Pode estar com ele hoje também. Desci até a portaria com o coração disparado. Marcelo estava sozinho, encostado na parede do lado de fora do prédio. Quando me viu, sorriu como se fôssemos velhos amigos se reencontrando. Olga, que saudade, você está ótima. Ele tentou me abraçar, mas eu dei um passo para trás. O que você quer, Marcelo? O sorriso dele vacilou um pouco. Poxa, que frieza. Somos irmãos, Olga. Não nos vemos há anos. Não nos vemos há 17 anos porque você sumiu quando seu filho nasceu. E agora aparece querendo o quê? Olha, eu sei que você deve estar chateada comigo. Ana provavelmente contou a versão dela da história. Mas as coisas não foram bem assim. Cruzei os braços. Então me conta como foram. Marcelo olhou ao redor, como se estivesse checando se alguém estava ouvindo. Quando Miguel nasceu, eu tive uma crise de depressão muito grave. Não conseguia nem funcionar. O médico disse que era melhor eu me afastar até melhorar. Que médico? Como era o nome dele? A pergunta pegou Marcelo desprevenido. Ah, era Dr. Silva. Fernando Silva. Mentira óbvia. Ele estava inventando na hora. E onde você ficou internado para tratamento? Não foi internação. Era tratamento ambulatorial. Em que clínica? Marcelo começou a ficar irritado. Olga, por que esse interrogatório? O importante é que agora eu melhorei e quero recuperar o tempo perdido com meu filho. Recuperar tempo perdido ou recuperar dinheiro que não é seu? O sorriso dele sumiu completamente. Como é que é? Você acha que eu sou boba, Marcelo? 17 anos sumido e aparece justamente agora, 3 meses depois que Miguel ficou rico? Você acha que é coincidência? Ele deu alguns passos na minha direção. Por um momento, eu vi o verdadeiro Marcelo, o homem egoísta e ganancioso que sempre foi. Escuta aqui, Olga. Miguel é meu filho. Eu tenho direitos. Que direitos? Você abandonou ele recém-nascido num hospital. Eu não abandonei. Eu estava doente. Estava doente coisa nenhuma. Eu estava lá, Marcelo. Eu vi quando você saiu correndo do hospital, depois que o médico falou sobre a síndrome de Down. Não volta com essa mentira de depressão para cima de mim. O rosto dele ficou vermelho. Ana encheu sua cabeça com mentiras. Ana não me contou nada que eu já não sabia. Eu vi tudo com meus próprios olhos. Marcelo respirou fundo e tentou mudar a estratégia. Quando falou de novo, estava usando aquele tom manipulador que eu conhecia desde criança. Olga, você sempre foi uma mulher sensata, inteligente. Eu preciso da sua ajuda. Para quê? Para convencer Miguel a me dar uma chance. Ele está revoltado, é compreensível. Mas você pode explicar para ele que as coisas não foram como Ana contou. E por que eu faria isso? Porque somos família. E porque, se você não me ajudar, eu vou ter que recorrer à justiça. A ameaça estava clara. Que tipo de justiça? Miguel é menor de idade, tem uma deficiência. Acabou de receber uma quantia muito alta de dinheiro. A justiça pode entender que ele precisa de supervisão paterna para administrar esse patrimônio. E você acha que um pai que sumiu durante 17 anos tem condições de supervisionar alguma coisa? Eu posso provar que tentei manter contato. Posso provar que Ana me impediu de ver meu filho. Isso me alarmou. Como você vai provar uma mentira dessas? Marcelo sorriu de novo, mas não era um sorriso bonito. Era o sorriso de quem estava planejando alguma coisa ruim. Tenho meus métodos. E tenho um advogado muito competente que já está preparando a documentação. Documentação falsa? Documentação que comprova minha versão dos fatos. Olga, você pode tornar isso muito mais fácil para todo mundo. Basta você confirmar que eu realmente estava doente naquela época. Que você viu como eu estava sofrendo. A proposta me deixou enjoada. Você quer que eu minta na justiça? Quero que você ajude nossa família a se reunir. Nossa família estava bem sem você, esses 17 anos. O sorriso sumiu de novo. Marcelo deu mais um passo na minha direção e eu pude sentir o cheiro de cigarro e café no hálito dele. Olga, você tem 48 horas para decidir se vai me ajudar ou se vai ser minha inimiga. Se escolher ser minha inimiga, eu vou provar na justiça que Ana praticou alienação parental contra mim. Vou mostrar que ela encheu a cabeça do Miguel com mentiras. E você, como irmã que sempre tomou partido dela, vai ser considerada cúmplice. Você está me ameaçando? Estou te oferecendo uma oportunidade de fazer a coisa certa. Olhei nos olhos dele e vi a mesma frieza que eu havia visto 17 anos atrás no hospital.
Marcelo não havia mudado nada. Continuava sendo um homem capaz de qualquer coisa para conseguir o que queria. Marcelo, pode esquecer. Eu nunca vou mentir para te ajudar a roubar o dinheiro do Miguel. Então você escolheu ser minha inimiga. Eu escolhi proteger minha família. A família de verdade. Ele deu um passo para trás e pegou o celular. 48 horas, Olga. Depois disso, meu advogado vai entrar com os processos. Contra Ana por alienação parental. Contra Miguel por administração inadequada de patrimônio. E contra você por interferência familiar. Virou as costas e começou a andar em direção a um carro preto, estacionado do outro lado da rua. Mas antes de entrar no carro, se virou e gritou: "E Olga, só para você saber, eu sei muito mais sobre a vida de vocês do que vocês imaginam." Quando voltei para o apartamento, Ana e Miguel estavam na sala, claramente preocupados. Ana levantou do sofá assim que me viu entrar. "Como foi? O que ele queria?" Sentei na poltrona e contei tudo. As mentiras sobre depressão, a chantagem para eu testemunhar a favor dele, as ameaças de processo. Quando terminei, Miguel estava com os punhos cerrados. "Esse homem é um manipulador", ele disse, a voz tremendo de raiva. "Como ele tem coragem de inventar essas histórias?" "Miguel tem razão", Ana concordou. "Marcelo sempre foi assim. Quando as coisas ficavam difíceis, ele inventava desculpas ou colocava a culpa nos outros. O problema é que ele não está blefando sobre os processos", eu disse. "Ele tem um advogado, tem um plano. E pior, ele disse que sabe mais sobre a vida de vocês do que imaginamos." Ana palideceu. "O que será que ele descobriu?" "Não sei, mas vamos descobrir. Precisamos nos antecipar a ele." Peguei minha bolsa e tirei um bloco de papel. "Vamos fazer uma lista de tudo o que precisamos para nos proteger." Durante a próxima hora, organizamos nossa estratégia. Miguel anotava tudo no computador dele, criando pastas digitais para cada tipo de evidência que precisávamos coletar. "Primeiro, preciso falar com pessoas que estavam no hospital quando Miguel nasceu", eu disse. "Médicos, enfermeiras, assistentes sociais. Qualquer um que possa testemunhar que Marcelo abandonou vocês." "Segundo", Ana completou, "preciso reunir todos os documentos que comprovem que eu criei Miguel sozinha. Declarações de imposto de renda, registros médicos, matrículas escolares. E terceiro", Miguel falou, "preciso descobrir o que mais esse tal advogado de Marcelo está planejando. Se eles entraram com algum processo, deve ter registro em algum lugar." Decidimos nos dividir. Ana ficaria em casa organizando os documentos. Miguel usaria seus conhecimentos de tecnologia para pesquisar sobre Marcelo e o advogado na internet. E eu voltaria para São Paulo para investigar a situação atual de Marcelo e conversar com pessoas do hospital. Na quinta-feira de manhã, peguei o primeiro ônibus de volta. Durante a viagem, fiquei pensando nas palavras de Marcelo. "Eu sei muito mais sobre a vida de vocês do que vocês imaginam." O que será que ele havia descoberto? Chegando em São Paulo, fui direto para o Hospital São Lucas. Era um lugar que eu não visitava há anos, mas ainda me lembrava perfeitamente do caminho para a maternidade. A recepção tinha sido reformada, mas o cheiro de hospital era o mesmo. Procurei uma funcionária mais velha, que pudesse ter trabalhado lá há 17 anos. "Com licença", falei para uma enfermeira que aparentava ter uns 50 anos. "Você trabalha aqui há muito tempo?" "Há 22 anos", ela respondeu. "Por quê?" "Estou procurando informações sobre um parto que aconteceu aqui em dezembro de 2006. Meu sobrinho nasceu aqui e estou tentando localizar profissionais que estavam presentes." Ela me olhou com curiosidade. "Que tipo de informação?" Expliquei a situação rapidamente, sem entrar em muitos detalhes. Disse que precisava de testemunhas sobre as circunstâncias do nascimento para uma questão legal. "Olha, dezembro de 2006. Isso é muito tempo atrás. Mas pode tentar falar com Dona Marta. Ela é assistente social aqui há mais de 25 anos. Se alguém se lembra, é ela." Encontrei Dona Marta no 3º andar, numa salinha pequena cheia de arquivos. Era uma mulher baixinha, de cabelos brancos, mas com olhos muito vivos. "Claro que me lembro do caso", ela disse quando mencionei o nome de Miguel. "Foi um dos casos mais tristes que acompanhei. O pai saiu correndo quando soube da síndrome de Down. Nunca mais apareceu." Meu coração disparou. "A senhora se lembra de detalhes?" "Me lembro bem. A mãe estava sozinha desde o 2º dia. Eu perguntei várias vezes onde estava o pai, e ela sempre dizia que ele havia saído para resolver algumas coisas, mas era óbvio que ela estava inventando desculpas." "A senhora anotou isso em algum lugar?"
Todo caso de abandono paternal é documentado, especialmente quando envolve criança com necessidades especiais. Ela abriu uma gaveta cheia de pastas antigas. Deixa eu procurar. Aqui está. Dona Marta me mostrou um documento oficial do hospital. Era um relatório de assistência social, datado de 20 de dezembro de 2006. Estava escrito: pai ausente desde o diagnóstico de síndrome de Down. Mãe sem apoio familiar direto. Recomenda-se acompanhamento social pós-alta. Posso ter uma cópia disso? Claro. E olha, tem mais uma coisa. Ela mexeu em outras pastas. Naquela época, a gente fotografava alguns casos especiais para documentar. Aqui está uma foto da mãe com o bebê no dia da alta. Na foto, Ana aparecia segurando Miguel, sozinha na cadeira de rodas na porta do hospital. Não havia ninguém mais na imagem. Essa foto foi tirada exatamente no momento que ela estava saindo. Se houvesse um pai presente, ele estaria na foto. Dona Marta fez cópias de todos os documentos e me deu seu cartão. Se precisar do meu depoimento oficial, é só me chamar. Saí do hospital com uma pasta cheia de evidências, mas sabia que precisava de mais. Decidi investigar a situação atual de Marcelo. Fui até o bairro onde ele morava antes de desaparecer. Conversei com vizinhos antigos, perguntei em lojas, tentei descobrir alguma coisa sobre a vida dele nos últimos anos. Foi numa padaria que tive sorte. O dono, seu Antônio, conhecia Marcelo desde criança. Marcelo Werneck? Nossa, faz anos que não vejo esse rapaz. Ouvi dizer que ele estava morando numa pensão ali na Vila Madalena. Pensão? É, daquelas de gente que não tem dinheiro para alugar apartamento. Soube que ele estava com problemas financeiros sérios. Dívida de jogo, parece. Isso explicava muita coisa. Marcelo não estava atrás de Miguel por amor paternal. Estava atrás do dinheiro porque precisava desesperadamente. Decidi ir até a Vila Madalena investigar. Encontrei a pensão que seu Antônio havia mencionado. Era um prédio velho, com várias placas de quarto para alugar. Conversei com a proprietária, uma senhora italiana que administrava o lugar há décadas. Marcelo? Ah, sim. Morou aqui uns 3 meses até outubro. Saiu devendo 2 meses de aluguel. Ele disse para onde ia? Não disse nada. Sumiu de uma hora para outra. Deixou algumas coisas no quarto que eu tive que jogar fora. Que tipo de coisas? Papéis, cartas de cobrança, essas coisas. Ah, e uns recortes de jornal estranhos. Meu interesse aumentou. Recortes sobre o quê? Sobre um menino rico, parece. Tinha várias reportagens sobre uma empresa de computador, sobre um jovem que ficou milionário. Achei esquisito um homem da idade dele interessado nessas coisas. Agora tudo fazia sentido. Marcelo estava colecionando informações sobre Miguel desde outubro, quando saiu da pensão. Provavelmente foi aí que começou a planejar a aproximação. A senhora guardou alguma coisa? Joguei quase tudo fora, mas acho que ainda tenho algumas cartas de cobrança. Se quiser, posso procurar. Ela voltou com uma caixa de papéis. Entre as cartas de cobrança, encontrei algo interessante. Um contrato com uma empresa de investigação particular. O contrato era de novembro de 2023, 3 meses atrás. Marcelo havia contratado um detetive particular para investigar Miguel Werneck Almeida e família. Posso levar isso? Perguntei para a proprietária. Claro, para mim é lixo mesmo. Voltei para casa com uma quantidade impressionante de evidências. Documentos hospitalares provando o abandono, fotos da época, depoimentos de profissionais e agora a prova de que Marcelo estava investigando Miguel há meses. Liguei para Ana e contei tudo o que havia descoberto. Olga, isso é incrível. Com todas essas provas, ele não tem como ganhar nenhum processo. Ainda não terminei. Amanhã vou procurar esse detetive particular que Marcelo contratou. Quero saber exatamente que informações eles coletaram sobre vocês. Você acha que descobriram alguma coisa comprometedora? Não sei, mas vamos descobrir. Ana, enquanto isso, você conseguiu organizar seus documentos? Consegui. Tenho 17 anos de comprovantes mostrando que criei Miguel sozinha. Declarações de imposto, registros médicos, tudo. E Miguel? Descobriu alguma coisa sobre o advogado de Marcelo? Miguel encontrou umas coisas interessantes. O advogado se chama Dr. Ricardo Mendes. Aparentemente, é especializado em questões de família e herança, mas Miguel descobriu que ele já foi processado algumas vezes por práticas antiéticas. Isso não me surpreendeu. Um homem como Marcelo só conseguiria um advogado disposto a usar métodos questionáveis. Ana, tem mais uma coisa.
Preciso que vocês tenham muito cuidado pelos próximos dias. Não saiam sozinhos, não conversem com estranhos, não abram a porta para ninguém. Por quê? Você acha que Marcelo pode tentar alguma coisa? Não sei, mas um homem desesperado por dinheiro, com dívidas de jogo, é capaz de qualquer coisa. Na sexta-feira de manhã, procurei a empresa de investigação particular que havia aparecido no contrato. Era um escritório pequeno, num prédio comercial no centro da cidade. O investigador, um homem chamado Joaquim Santos, inicialmente se recusou a falar comigo. Mas quando expliquei que estava representando a família que havia sido investigada e que suspeitava de chantagem, ele mudou de atitude. Olha, eu não posso dar detalhes do que investiguei, mas posso te dizer uma coisa. Seu irmão estava procurando especificamente informações que pudessem ser usadas contra a mãe do menino. Que tipo de informação? Qualquer coisa que pudesse prejudicar ela numa disputa de guarda, problemas financeiros, relacionamentos, qualquer coisa. E vocês encontraram alguma coisa? Joaquim hesitou. Não posso dar detalhes, mas digamos que seu irmão não ficou satisfeito com o relatório. Disse que precisava de algo mais contundente. Um arrepio percorreu minha espinha. Mais contundente como? Ele perguntou se a gente podia, digamos, criar evidências. Quando eu disse que não fazemos esse tipo de trabalho, ele saiu do escritório furioso. Então ele pode estar tentando conseguir evidências falsas em outro lugar? É possível. Olha, posso te dar um conselho? Tenham muito cuidado. Seu irmão me pareceu um homem capaz de qualquer coisa. Saí do escritório do investigador com uma sensação terrível no estômago. Marcelo não estava apenas atrás do dinheiro de Miguel. Ele estava planejando algo muito mais sério para conseguir acesso a esse dinheiro. Peguei o telefone e liguei para Ana imediatamente. Ana, onde estão vocês? Em casa. Por quê? Escuta bem o que eu vou te falar. Marcelo pode estar planejando forjar evidências contra você. Pode ser qualquer coisa. Drogas plantadas, acusações falsas, testemunhas compradas. Meu Deus, Olga, o que vamos fazer? Vocês precisam sair daí agora. Vão para a casa de algum amigo, para um hotel, qualquer lugar longe do apartamento de vocês. Mas e se ele já estiver vindo? Olhei para o relógio. Eram 3 da tarde de sexta-feira. Faltavam poucas horas para o prazo de 48 horas que Marcelo havia dado. Ana, pega Miguel e saiam de casa agora. Eu já estou indo para aí. A reunião estava marcada para as 2 da tarde no escritório do advogado de Marcelo. Ana estava nervosa desde cedo, mexendo nos cabelos a cada 5 minutos e perguntando se tínhamos esquecido algum documento. Miguel, por outro lado, estava calmo demais para um jovem de 17 anos, prestes a enfrentar o pai que o abandonou. Mãe, para de se preocupar. Nós temos a verdade do nosso lado, ele disse, ajustando a gravata que havia insistido em usar. E temos a tia Olga. Durante os últimos 15 dias, eu havia trabalhado como uma detetive particular. Conversei com 4 enfermeiras que estavam de plantão na maternidade naquela noite. Consegui o depoimento do assistente social que ajudou Ana a registrar Miguel. E o mais importante, encontrei a gravação do circuito interno do hospital que mostrava Marcelo saindo correndo quando soube do diagnóstico. O doutor Henrique, já aposentado, mas com a memória intacta, havia me dado um depoimento detalhado sobre como Marcelo reagiu à notícia. Em 40 anos de profissão, nunca vi um pai sair correndo daquele jeito. Nem voltou para ver se a criança estava bem, ele me disse. Também descobri outras coisas sobre meu irmão. Durante esses 17 anos, Marcelo havia se casado 2 vezes e se divorciado 2 vezes. Tinha dívidas em 3 bancos, o apartamento estava penhorado e havia processos trabalhistas contra a pequena empresa de equipamentos de som que ele tentava manter funcionando. O escritório do doutor Rodrigo Mendes ficava no centro de Brasília, num prédio espelhado que tentava parecer mais importante do que realmente era. Quando chegamos, a secretária nos levou para uma sala de reuniões com uma mesa grande de madeira escura e cadeiras de couro que rangiam quando a gente se sentava. Marcelo já estava lá, vestido com um terno azul marinho que parecia novo demais para ele. Estava mais magro do que eu lembrava, com rugas profundas ao redor dos olhos e o cabelo totalmente grisalho. Quando Miguel entrou na sala, ele se levantou rapidamente. Miguel! Filho! Mas Miguel não se moveu. Ficou parado ao lado da cadeira, olhando para Marcelo como se estivesse estudando um estranho. Oi, disse apenas, com uma educação fria que gelou o ambiente.
Dr. Rodrigo Mendes era um homem baixinho e barrigudo que falava rápido demais e gesticulava muito. Começou a reunião explicando que Marcelo queria regularizar sua situação paternal e participar da administração dos bens do menor. Meu cliente passou por um período difícil na época do nascimento, ele disse, olhando para uns papéis na mesa. Houve uma depressão pós-parto paternal, um quadro reconhecido pela medicina moderna. Ele precisou se afastar para se tratar, mas nunca renunciou aos direitos paternais. Ana apertou minha mão por debaixo da mesa. Consegui sentir ela tremendo. Doutor Rodrigo, eu disse, abrindo a pasta que havia trazido. Antes de continuarmos, preciso esclarecer alguns pontos sobre essa alegada depressão pós-parto paternal. Coloquei na mesa as primeiras fotos. Marcelo numa festa de Ano Novo, 3 semanas depois de Miguel nascer, sorrindo ao lado de uma mulher loira com quem estava dançando. Essa foto foi tirada no dia 31 de dezembro de 2006, 3 semanas depois do nascimento do Miguel. Não parece muito deprimido, não é? A expressão do Dr. Rodrigo mudou. Marcelo ficou vermelho. Olga, isso não prova nada, ele murmurou. Não? Então vamos para as próximas evidências. Espalhei sobre a mesa os depoimentos das enfermeiras, a declaração do Dr. Henrique, as fotos da primeira viagem que Marcelo fez para o Rio de Janeiro apenas 2 semanas depois de sumir do hospital. Marcelo saiu correndo da maternidade no exato momento em que soube que Miguel tinha síndrome de Down. A enfermeira Joana da Silva, que trabalha lá há 25 anos, disse que nunca viu um pai reagir daquele jeito. Ele não voltou para ver o filho, não perguntou sobre a saúde da Ana, simplesmente desapareceu. Miguel estava escutando tudo em silêncio, mas percebi que ele apertava as mãos uma na outra. E tem mais, continuei. Durante esses 17 anos, Marcelo se casou 2 vezes. Em nenhuma das certidões de casamento, ele declarou ter um filho. Quando pediu crédito no Banco Santander em 2009, assinou um documento afirmando não ter dependentes. No imposto de renda de 2012, 2013 e 2014, não declarou Miguel como dependente. Dr. Rodrigo olhou para Marcelo, claramente surpreso. Você não me falou sobre esses documentos. Eu posso explicar. Marcelo gaguejou. Pode explicar então, disse Miguel, falando pela primeira vez desde que cumprimentou o pai. Sua voz estava firme, sem raiva, apenas curiosa. Pode me explicar onde você estava quando eu fiz a primeira cirurgia no coração aos 6 anos de idade? Silêncio total na sala. Pode me explicar onde você estava quando eu apanhei de 5 meninos na escola porque eles disseram que eu era retardado? Minha mãe teve que sair do trabalho e ir me buscar com o rosto todo machucado. Marcelo abriu a boca, mas não saiu som nenhum. Pode me explicar onde você estava quando eu criei meu primeiro aplicativo aos 15 anos e fiquei acordado 3 noites seguidas programando porque queria mostrar para o mundo que pessoas como eu podem fazer coisas incríveis? A voz de Miguel estava ficando mais alta, mas ainda controlada. Era impressionante a maturidade dele. Sabe onde minha mãe estava em todos esses momentos? Do meu lado, segurando minha mão na cirurgia, me abraçando quando eu chorava, comemorando cada pequena vitória minha. E sabe quem mais estava? A tia Olga, sempre que podia. Ana estava chorando baixinho, mas eram lágrimas de orgulho. E agora você aparece, Miguel continuou, porque descobriu que eu tenho dinheiro. Não porque quer me conhecer, não porque sente falta do filho, porque quer uma parte dos 14 milhões que eu ganhei sozinho. Miguel, filho, não é bem assim. Marcelo tentou se explicar. Eu sempre pensei em você, sempre quis voltar, mas o quê? Miguel se levantou da cadeira. Você teve 17 anos para voltar. 17 anos para mandar uma carta, fazer uma ligação, aparecer em um aniversário. Mas só apareceu quando eu fiquei rico. Ele olhou para Dr. Rodrigo. Doutor, o senhor tem filhos? Tenho, sim. E o senhor consegue imaginar abandonar eles porque nasceram diferentes do que esperava? Dr. Rodrigo ficou sem resposta. Miguel voltou a se sentar e olhou diretamente para Marcelo. Eu quero fazer uma pergunta. E quero que você responda olhando nos meus olhos. Marcelo levantou a cabeça relutantemente. Se eu não tivesse ganhado esse dinheiro, se eu fosse apenas um jovem comum com síndrome de Down, trabalhando no mercado do seu Joaquim ganhando um salário mínimo, você teria aparecido na minha vida? A pergunta ficou no ar por quase 1 minuto inteiro. O silêncio era constrangedor. Responde!
Ana disse com uma voz que eu nunca havia escutado dela antes, firme, autoritária. Responde para seu filho. Marcelo olhou para baixo e balançou a cabeça devagar. Não, sussurrou. Não o quê? Miguel insistiu. Não, eu não teria aparecido. Foi a primeira verdade que Marcelo disse naquela sala. Miguel se levantou de novo e estendeu a mão para o pai. Obrigado por ser honesto. Agora eu posso seguir minha vida sem me perguntar se você realmente se importa comigo. Marcelo apertou a mão do filho, confuso. O que isso significa? Significa que eu escolho minha família e você não faz parte dela. Miguel se virou para Dr. Rodrigo. Doutor, preciso de advogado para oficializar que não quero nenhum contato com esse homem? Para garantir que ele não vai poder aparecer de novo no futuro, tentando me chantagear emocionalmente? Podemos providenciar uma medida cautelar, sim. Como você é menor de idade, vai precisar da aprovação da sua mãe e de um tutor legal. Miguel olhou para Ana. Mãe? Claro, meu filho. Depois ele olhou para mim. Tia Olga, você aceitaria ser minha tutora legal? Oficialmente? Meu coração quase parou. Miguel, você esteve mais presente na minha vida nesses últimos 15 dias do que ele em 17 anos. Você é minha família de verdade. Olhei para Ana, que estava sorrindo através das lágrimas, e acenou com a cabeça. Eu aceito. Seria uma honra. Marcelo ainda estava sentado, olhando para as próprias mãos. Doutor, Rodrigo guardava os papéis na pasta, claramente desconfortável com o rumo que a reunião havia tomado. Tem mais uma coisa, Miguel disse, tirando uma pasta da bolsa. Eu trouxe uma proposta. Todos olharam para ele, surpresos. Marcelo, você claramente tem problemas financeiros. Eu pesquisei sobre suas dívidas. Ele colocou alguns papéis na mesa. Devo R$240 mil para bancos e fornecedores. Marcelo ficou roxo. Como você descobriu isso? Quando alguém tenta tomar seu dinheiro, você pesquisa sobre essa pessoa. Eu vou pagar todas suas dívidas. O queixo de Marcelo caiu. Dr. Rodrigo parou de guardar os papéis. Mas, em troca, Miguel continuou, você vai assinar um documento renunciando definitivamente a qualquer direito paternal sobre mim. Vai prometer que nunca mais vai aparecer na minha vida ou na vida da minha mãe. E vai sumir de Brasília. Miguel, Ana sussurrou, você não precisa fazer isso. Preciso sim, mãe. Preciso ter certeza de que nunca mais vamos ter que nos preocupar com isso. Marcelo estava em choque. R$240 mil? É isso. Você fica livre das dívidas e eu fico livre de você. Para sempre. Dr. Rodrigo pigarreou. Essa proposta é inusitada. Doutor, meu cliente é menor de idade, disse Dr. Carlos, o advogado que eu havia contratado para representar Miguel. Mas ele tem plena capacidade civil para negócios envolvendo seu patrimônio, desde que haja aprovação dos responsáveis legais. Olhei para Miguel com uma mistura de orgulho e preocupação. Ele estava comprando a liberdade da família, mas estava fazendo isso com a frieza e inteligência de um empresário experiente. Você tem até quinta-feira para decidir, Miguel disse para Marcelo. Se aceitar, na sexta-feira você assina os papéis e recebe o dinheiro. Se não aceitar, eu gasto esse dinheiro contratando os melhores advogados do país para garantir que você nunca mais se aproxime de mim. Marcelo olhou para o filho como se estivesse vendo um estranho. Quinta-feira, repetiu Miguel. Até lá, não quero ver você nem perto da minha casa, da escola onde eu estudo ou do lugar onde eu trabalho. Está claro? Está. Saímos do escritório em silêncio. Quando chegamos na rua, Miguel parou e respirou fundo. Vocês acham que fiz certo? Ana abraçou o filho. Você foi perfeito, maduro, justo e corajoso. Estou orgulhosa de você. Eu também o abracei. Miguel, você acabou de mostrar que caráter não tem preço. Você ofereceu dignidade para um homem que não merece. Não foi dignidade, ele disse, sorrindo pela primeira vez no dia. Foi estratégia. R$240 mil é muito dinheiro para mim, mas é muito pouco comparado com a paz de espírito que vamos ter para sempre. Estava olhando para um jovem de 17 anos que havia se tornado homem numa tarde. Na quinta-feira, Marcelo ligou para Dr. Carlos. Ele aceitava a proposta. Nunca mais ouvimos falar dele. 6 meses depois daquela reunião no escritório, eu estava na cozinha do meu apartamento preparando brigadeiros para o aniversário de 18 anos de Miguel quando o telefone tocou. Era Ana, e pela primeira vez em anos ela estava rindo. Olga, você não vai acreditar.
Miguel acabou de me contar que foi aceito na Universidade de Brasília, Engenharia de Software. Nota máxima na redação. Sorri, mexendo o chocolate na panela. Claro que foi aceito. Aquele menino é genial. E tem mais. Lembra daquela empresa de tecnologia de São Paulo que queria comprar o segundo aplicativo dele? Aqui ofereceu 8 milhões. Ele aceitou a proposta hoje, mas com uma condição. Eles têm que contratar pelo menos 10 pessoas com deficiência para o time de desenvolvimento. Desliguei o fogo e sentei na cadeira da cozinha, sorrindo. Miguel havia encontrado uma forma de transformar cada sucesso pessoal em oportunidade para outras pessoas. Nos últimos meses, ele havia se tornado uma referência na área de tecnologia inclusiva, dando palestras em universidades e empresas sobre como a diversidade melhora a inovação. Como ele está lidando com toda essa exposição? Melhor do que eu imaginava. Semana passada ele disse uma coisa que me deixou pensando por dias. O quê? Ele disse. Mãe, sabe qual é a diferença entre mim e meu pai? Ele vê minha deficiência como fraqueza. Eu vejo como minha maior força. Por causa dela, eu entendo problemas que outras pessoas nem percebem que existem. Fiquei em silêncio, sentindo aquela emoção que sempre vinha quando Miguel demonstrava sua sabedoria precoce. Ana, como você está se sentindo com tudo isso? Liberta, ela respondeu sem hesitar. Pela primeira vez em 18 anos, eu acordo de manhã sem me preocupar se alguém vai tentar tirar meu filho de mim. Sem me preocupar se ele vai ter oportunidades, sem me preocupar se vou conseguir dar tudo o que ele merece. Durante esses 6 meses, muita coisa havia mudado. Eu havia me mudado para Brasília oficialmente, comprando um apartamento a 2 quadras do de Ana e Miguel. Como tutora legal de Miguel, eu participava de todas as decisões importantes sobre sua educação e carreira, mas sempre respeitando a autoridade de Ana como mãe. O dinheiro que Miguel pagou para Marcelo havia sido transferido numa sexta-feira de março. Dr. Carlos cuidou de toda a papelada, e na segunda-feira seguinte, Marcelo havia sumido de Brasília. Soubemos depois que ele se mudou para Goiânia, onde abriu uma pequena loja de equipamentos eletrônicos com o dinheiro que sobrou depois de pagar as dívidas. Nunca mais tentou contato. Olga, você vem para o jantar hoje? Miguel insistiu em cozinhar para comemorar a aprovação na universidade. Claro. Que horas? 7 da noite. E Olga? Quê? Obrigada. Por tudo. Se você não tivesse aparecido naquela manhã... Ana, para com isso. Nós somos família agora. Família de verdade. Quando cheguei no apartamento dela, encontrei Miguel na cozinha preparando uma lasanha. Ele havia crescido mais alguns centímetros nos últimos meses e estava mais confiante, mais maduro. Usava um avental que dizia Chef in Training, que eu havia dado de presente no Dia das Mães. Tia Olga, experimenta o molho e me diz se está bom. Provei e fiz cara de aprovação exagerada. Está perfeito. Onde você aprendeu a cozinhar assim? YouTube. A mesma fonte onde aprendi a programar. Ana apareceu na sala vestindo um vestido azul que eu não conhecia. Estava diferente, mais arrumada. Ana, você está linda hoje. Evento especial? Ela corou um pouco. Na verdade, tem uma coisa que eu queria contar para vocês. Miguel e eu nos entreolhamos curiosos. Lembram do Dr. Fernando, o veterinário onde eu levo o Pingo para consulta? Dr. Fernando era um homem viúvo na faixa dos 50 anos, educado e gentil. Ana havia mencionado algumas vezes como ele era atencioso e como conversavam sobre livros toda vez que ela ia ao consultório com o gato. Ele me convidou para jantar semana passada. Miguel largou a colher do molho e sorriu. Mãe, finalmente, já estava na hora. Miguel! O quê? Mãe, você tem 42 anos, merece ser feliz. E o Dr. Fernando é gente boa. Semana passada, ele ficou meia hora explicando sobre a alimentação de gatos só porque eu perguntei. Ana olhou para mim, procurando aprovação. Ana, o que eu acho não importa. O que importa é como você se sente. Eu me sinto jovem de novo. Faz tanto tempo que alguém me trata como mulher, não só como mãe do Miguel. Então aproveita, eu disse. Você criou um filho maravilhoso sozinha durante 18 anos. Merece toda a felicidade do mundo. Jantamos conversando sobre os planos de Miguel para a universidade, sobre o novo aplicativo que ele estava desenvolvendo para ajudar idosos a usar tecnologia, sobre os planos de Ana de talvez voltar a estudar agora que tinha mais tempo livre.
Foi durante a sobremesa que Miguel fez o anúncio que mudou tudo. Eu quero dividir o dinheiro da venda do aplicativo em 3 partes iguais. Ana quase engasgou com o pudim. Como assim, Miguel? Uma parte para mim, uma para você, mãe, e uma para tia Olga. Miguel, não. Eu protestei imediatamente. Esse dinheiro é seu. Você trabalhou, você criou, você merece. Tia Olga, sem você, Marcelo teria conseguido pelo menos uma parte do dinheiro da primeira venda. Você me protegeu, protegeu minha mãe e, mais importante, você escolheu nossa família quando podia ter ficado do lado do seu próprio irmão. Ele se levantou e foi buscar uma pasta na mesa da sala. Eu já conversei com o Dr. Carlos. 2.600.000 para cada uma. Já está tudo preparado. Ana estava chorando. Miguel, meu filho, isso é loucura. Não é loucura, mãe. É justiça. Você abriu mão da sua vida para cuidar de mim. Trabalhou dobrado, nunca se casou, nunca viajou, nunca comprou nada para você. Agora você pode fazer tudo o que sempre quis. Ele se virou para mim. E você, tia Olga, pode parar de se preocupar com dinheiro. Pode viajar, pode comprar aquela casa com jardim que você sempre sonhou, pode fazer o que quiser. Olhei para aquele jovem de 18 anos distribuindo milhões como se fossem balas e senti um orgulho imenso. Miguel havia aprendido que dinheiro é ferramenta, não objetivo. Que família é quem escolhe ficar do seu lado, não quem divide seu DNA. Tem uma condição, ele continuou. Nós 3 sempre vamos morar perto uma das outras. Sempre vamos jantar juntas pelo menos uma vez por semana. E sempre vamos ser sinceras sobre tudo. Sempre. Ana concordou, ainda chorando. Sempre. Eu repeti, abraçando os 2. 3 semanas depois, estávamos na casa nova que Ana havia comprado num condomínio pequeno, mas aconchegante. Era uma casa de 2 quartos com quintal, onde ela podia plantar as flores que sempre quis ter. Miguel havia escolhido um apartamento moderno no mesmo condomínio. E eu estava procurando uma casa nas redondezas. Sabe o que mais me deixa feliz? Ana disse enquanto plantávamos rosas no jardim dela. É que Miguel vai poder escolher a profissão que quer, não a que precisa para sobreviver. Vai poder viajar o mundo, conhecer outras culturas, ter experiências que eu nunca pude dar para ele. E você também pode ter essas experiências agora. Ela sorriu, tirando a terra das mãos. 42 anos. Às vezes acho que é tarde demais para algumas coisas. Ana, olha para seu filho. Ele tinha toda a razão para crescer revoltado, amargurado, se sentindo rejeitado. Mas escolheu usar a dor para ajudar outras pessoas. Sabe por quê? Por quê? Porque teve você como exemplo. Uma mulher que nunca desistiu, que transformou o abandono em força, que ensinou dignidade na prática. Se você conseguiu criar um homem assim sozinha, imagina o que pode fazer agora com todo esse tempo e liberdade. Miguel apareceu no quintal carregando uma caixa. Mãe, chegou encomenda para você. Ana abriu a caixa e tirou um vestido de formatura universitária. Miguel, o que é isso? Sua matrícula no curso de pedagogia da UNB. Você sempre disse que queria ser professora, mas teve que trabalhar no mercado para me sustentar. Agora pode realizar esse sonho. Ana abraçou o filho com tanta força que ele riu. Mãe, você vai ser a melhor professora que aquelas crianças já tiveram. Naquela tarde, sentadas no jardim novo de Ana, tomando suco de maracujá e vendo Miguel explicar para uns meninos da vizinhança como criar um aplicativo, eu pensei em Marcelo. Será que ele sabia o que havia perdido? Será que conseguia imaginar as conversas, os risos, os planos, a cumplicidade que podia ter tido com esse filho extraordinário? Provavelmente não. Pessoas como Marcelo só enxergam valor naquilo que brilha por fora. Não sabem reconhecer o ouro que está na simplicidade, na bondade, na coragem silenciosa. Miguel havia me ensinado algo importante nesses meses. Vingança não é fazer mal para quem te fez mal. Vingança é viver tão bem, com tanta dignidade e felicidade, que a pessoa que te rejeitou percebe o que perdeu. E Marcelo havia perdido tudo. Perdido a chance de conhecer um filho genial, de participar de uma história de superação inspiradora, de fazer parte de uma família que escolhe amar em vez de julgar. Enquanto ele estava em Goiânia vendendo equipamentos eletrônicos para pagar as contas, Miguel estava construindo um império tecnológico baseado na inclusão. Enquanto ele morava sozinho num apartamento alugado, nós 3 estávamos descobrindo o que significa família de verdade. A justiça mais perfeita
é aquela que você não precisa buscar. Ela simplesmente acontece quando você escolhe o amor em vez do ressentimento. 6 meses depois desse dia, recebi uma ligação de Ana me contando que Miguel havia sido convidado para dar uma palestra na Universidade de Harvard sobre tecnologia inclusiva. Ela estava radiante, falando sobre como o filho dela ia representar o Brasil numa das universidades mais importantes do mundo. E tem mais, ela disse rindo. Fernando me pediu em casamento ontem. Ana, que notícia maravilhosa! Miguel disse que vai pagar nossa lua de mel em qualquer lugar do mundo que eu escolher. Estou pensando em Paris. Desliguei o telefone sorrindo. Olhei pela janela da minha casa nova, com um jardim cheio de violetas, e pensei, às vezes, a vida dá voltas tão perfeitas que parecem planejadas. Marcelo havia tentado roubar o futuro do próprio filho e acabou perdendo qualquer chance de participar da história mais bonita que eu já havia presenciado. Enquanto isso, Miguel, Ana e eu estávamos vivendo a prova de que família não é quem te gera, mas quem escolhe te amar todos os dias. E isso, nenhum dinheiro do mundo pode comprar. Muito obrigado de coração por você me ouvir até aqui. Quero te convidar a fazer parte da nossa família e acompanhar as próximas histórias. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e me diga de qual cidade você está me ouvindo.